prova de amor é não ter que pedir. Oh, meu bem, Então, com assim, certeza. eu acho que, né, Arrasou. como casal... Quer provar o seu Quer amor? provar? Não me deixa pedir o que eu quero. Faça! Viralizaram algumas imagens diretamente de Londres. Um grupo de pais colocou slings, aqueles tecidos de carregar bebês com bonecas, sabe? Em estátuas de homens. Esse grupo quer chamar atenção para uma necessidade de aumentar, gente, o tempo da licença paternidade, que lá na Inglaterra é de 2 semanas. Enquanto aqui no Brasil, a Constituição prevê só 5 dias de licença paternidade. Ou, na melhor das hipóteses, que quem trabalha na Globo pode usufruir, né? Exatamente. 20 dias. Se a firma, por exemplo, estiver naquele... Como é que chama aquele programa? Programa Empresa Cidadã. Vamos falar sobre esse viés feminino, o impacto que tudo isso causa em nós mulheres. Fê, quando te perguntam aonde está Pilar, imediatamente qual é a sua resposta? Cara, me perguntaram muito isso no Rock in Rio. Eu falei, com o pai. Ela tava com o pai. Agora, será que alguém perguntaria pra ele com quem ela tá? Quando ele sai sozinho? Mais difícil. Ninguém pergunta, Bem gente. difícil. Ninguém pergunta. E realmente, assim, é interessante esse viés, né, que a gente tá abrindo aqui, porque essa licença paternidade, ela ajudaria muitas crises nos relacionamentos, mesmo. Porque eu vejo, eu não sei como, né, Bela, você pode falar, vocês aqui, quem tem filho, porque, cara, a Pilar nasceu e não é que foi tudo lindo, tudo maravilhoso, não, é uma construção mesmo, a gente tem que conversar ainda porque existe esse né, Estigma machismo, de esse que o estigma, esse cuidado ciclo é com a vicioso, mulher, né? exato. Então, eu e o Vitor, a gente foi se ajustando, exatamente. A gente foi se ajustando Ai, que bom. para chegar num lugar onde ele ainda não fica sozinho muitas horas com ela, mas eu já confio nele para muita coisa. E só para contar uma curiosidade, a gente armou de um jeito assim. No começo, eu achava importante o quê? O delegar no sentido de, cara, se eu fizer tudo, eu só vou ficar cansada, né? Exausta. Eu não vou ganhar um troféu de melhor mãe. Não. E eu acho que é importante também deixar o pai ser pai, do jeito dele, Claro. né? Então, eu ficava, vai trocar uma fralda, ela bebezuca, assim, aquele momento que demora meia hora pra trocar uma fralda, e a criança lá desesperada, chorando. E eu ficava do lado, no cômodo do lado. Se segurando, Mas eu né? tinha que ficar lá. Assim, Não vou. Deixa ele ser pai. isso, deixa ele ser pai. Isso que eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Educando mesmo. dois ao mesmo tempo, né? Educando os Educando o dois. pai. Mas é isso. Mas se a gente não fizer isso, E o que vai conseguiu? fazer? Aí Ou eu foi fui, lá mudando, correndo? eu fui mudando de cômodo, né? Eu fui evoluindo. Então, do cômodo do lado, eu fui pro outro. Do outro, eu fui pro corredor. Do corredor, eu fui pra sala. Agora eu consigo sair, fazer uma unha. Você tá Olha entendendo? só. Mas isso é Então, muito bacana, né? Porque a gente tem o privilégio, né? Isso. Que não é para muitas mulheres, né? Para poucas, inclusive. Aliás, tem um dado de ter o marido por perto, o pai da criança. Nem sempre é assim. É importante situar, gente, que no Brasil são mais de 11 milhões de mães solo sem condições de delegar as tarefas da casa. Não, essas realmente merecem Não, pois o é. troféu, né? E tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta que cerca de 50% das mulheres perdem o emprego após a licença maternidade, que muitas vezes, gente, nem chega aos 120 dias estabelecidos por lei. Ai, pois é. Eu falei recentemente sobre essa questão da divisão de tarefas, que eu acho importantíssima. Porque a vida da mulher seria completamente diferente se os homens assumissem um pouco mais dos afazeres domésticos, assim, né? A gente poderia se dedicar mais para mais tempo, né, para as nossas carreiras e tal. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho pouco discutido, que você estava trazendo, Fepa, sobre o direito do cuidar aos homens, para os homens. Porque, claro, eu não tô aqui, não vou ficar passando pano para todos os homens. Só esperando esse negócio desse direito dos homens. Não, a Rita, vamos deixar a Rita falar depois, que ela vem com a Vai, ó, tá. Ela pega. Vai, Vai fazer. Pois é. Vira pra ela. Só assim. pra entender. É brincadeira. Vamos ver se você pesca. Não, mas é porque eu acho importante. Tem homens que querem cuidar,
mas não tem o direito, como, por exemplo, essa questão da licença, assim, que é, né, muito desproporcional. Mas também tem homens que nem sabem que querem, ou que poderiam, ou que conseguiriam cuidar, porque eles não se enxergam nesse lugar, entendem? Porque não tiveram, uma ação estrutural cultural. também, tiveram um cultural, Não tem referência, não tem incentivo e não tem a obrigação com essa tal licença que são só de 5 dias, por exemplo. Tendo a licença paternidade igual à maternidade, eu acho que traz muitas vantagens e muitos benefícios, não só para a mulher, mas também para os homens, dando a eles esse direito, porque eu Mas, Isabela, tenho tem uma certeza coisa absoluta que o vem Vitor antes. gosta. Sim, foi o que aconteceu um pouco com a gente, assim, tem acontecido, mas existe também esse lado da gente ter que puxar isso, sabe? Então, de alguma certa Sim. forma, porque é isso também, às vezes, tem vários tipos de pessoas, né, gente? Tem homens que querem estar ali, tem homens que não querem estar ali, tem homens que nem usam a licença paternidade, exatamente. que é 68. permitida. Pô, Olha que a gente tá 68% é falando da gente. relação. Quando a Helena traz o dado das mães solo, né, de 11 milhões de mulheres que criam seus filhos, suas filhas sozinha, sem rede de apoio, tem uma coisa que vem antes, que são as mais de 5 milhões de crianças que não tem nem o nome do pai. Sim. Então esse homem nega esta paternidade na gênese, na Sim. fecundação. Ele abandona, ele esquece, Mas eu tô ele nem falando- se lembra que tem filho. Eu sei que você tá Sim. falando do mundo ideal. Não é nem ideal, é pra o pai mudar, que quer ser pai, é né? pra mudar a cultura, entendeu? Porque quando o Estado coloca licença igual, o Estado está dizendo que a responsabilidade é de ambos. Exatamente, mas aí o entendeu? Estado, as políticas públicas precisam funcionar, as empresas precisam entender, os incentivos fiscais precisam estar estabelecidos para que a coisa funcione. Porque, assim, leis só no papel, a gente tem um monte. Ah, sim. Né? Os nossos legisladores, assim, têm expressões das mais variadas formas para todas as ambiências sociais. Agora, a execução disso, cadê?